E aí, peregrinos, pronto para a terceira pergunta? É a seguinte: não é verdade que Deus e a natureza são a mesma coisa? O texto base para essa pergunta, que vai responder essa pergunta é Romanos capítulo 1, verso do 18 ao 21. Eu vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então a resposta dessa pergunta está no versículo 19. Vejam lá. No verso 19, ele diz assim, verso 20. No verso 20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a natureza é criação de Deus. O universo é criação de Deus, os seres humanos são criação de Deus. E o que eles vão nos mostrar é nos revelar a existência de Deus e o poder desse Deus, sabe? Eles manifestam isso. Então, a criação, a natureza, ela não é Deus. Ela é criação de Deus, de um ser superior a ela. Então, a resposta é essa. Não, a natureza não é Deus. A natureza é criação de Deus. E o que ela faz quando eu contemplo, quando eu interajo com ela, é perceber, a divindade, o poder de Deus e assim como os seus atributos. Deus é um Deus inteligente, é um Deus poderoso, entende? Então, as coisas criadas, elas revelam a Deus, mas elas não são Deus, tá? A gente usa muito, poxa, Deus está presente em todo lugar, sim, porque Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. E ele é onipresente. Isso é um atributo invisível de Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não é a árvore, ele não é a vaca, ele não é o homem, tá? Deus, ele é superior a isso. Ele criou o homem, criou a vaca, criou as estrelas, criou o universo. Então é isso. A resposta para essa pergunta é não, porque as coisas criadas, porque a natureza, ela é criação de Deus, tá? Então elas revelam o poder de Deus, a divindade de Deus e os seus atributos. Show? Nas reflexões, também temos um texto, Salmo 19:1, que deixa isso muito alinhado para contribuir com essa resposta. Salmo 19:1, ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, o céu, a galáxia, o universo e a criação, eles manifestam a glória de Deus. Então, quando tu fala a glória de Deus, você está falando do poder de Deus, da inteligência de Deus, do tamanho de Deus, sabe? Deus é majestoso, é glorioso. Então, as coisas que existem ao nosso redor, elas proclamam, elas estão dizendo, Deus existe e é poderoso. É um ser super sábio, super inteligente. Então, elas manifestam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das mãos de Deus. Então, as coisas criadas servem para isso, para a gente perceber a existência de Deus. Nas reflexões, ele coloca assim: a natureza é a única fonte de conhecimento sobre Deus? A resposta para isso é não. Por quê? Deus, ele se revela de forma geral pelas coisas criadas. Então você, quando olha a natureza, contempla as coisas criadas, você sabe que Deus existe. Você vai ter essa convicção, você tem isso. Você pode negar, mas
Essa é a certeza, porque Deus se manifestou. Só que existe uma revelação especial de Deus e que te faz conhecê-lo de forma mais íntima e verdadeira. E essa forma de conhecer, a fonte de conhecimento de Deus especial é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Por quê? As Escrituras Sagradas, elas são a revelação especial de Deus para a humanidade. É onde Deus revela quem Ele é para nós, quem nós somos, o que aconteceu, o que vai acontecer e como Deus quer restaurar todas as coisas, como nós devemos caminhar com Deus. Por meio das Escrituras Sagradas, você vai conhecer o plano de Deus para a salvação da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, quando as pessoas proclamam Jesus Cristo, foi porque Deus revelou Jesus, revelou e manifestou a existência de Cristo aqui. Então é isso. A outra forma de conhecimento de Deus é a sua revelação especial, que é as Escrituras Sagradas. Então, a natureza e as Escrituras Sagradas são as fontes de conhecimento de Deus, sendo que a Bíblia é a fonte especial de Deus. Então, é aquela que vai te fazer andar de uma forma que você reconheça Deus e ande com Ele, e ame Deus e interaja com Deus de uma forma diferente. Segunda reflexão: pode ser considerados inocentes aqueles que negam a existência e o poder de Deus? Por quê? Podem? Não. Eles são inocentes? Não. A resposta é o versículo 19, porque ele diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, Deus lhe manifestou à humanidade a sua existência por meio das coisas criadas. Então, o homem, ele é indesculpável por conta disso. Ele não reconhecer Deus, não reconhecer a existência de Deus e não glorificá-lo como Deus, ele é indesculpável. Ele não vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não glorifiquei o Senhor porque eu não sabia da existência do Senhor. A natureza revela a Deus. Então você é indesculpável, tá bom? Então, por conta das coisas criadas que revelam a Deus, toda a humanidade ela é indesculpável, se não glorificam a Deus. Terceira reflexão: que diferenças significativas existem entre a criação e o próprio Deus? Essa questão, existem dezenas de características, significativas que nos diferenciam. Nós somos limitados, somos criaturas de Deus. E quando a gente contempla a natureza, as coisas, você vê que ela é uma coisa muito perfeita, muito bem feita. Como manter tudo isso, como sustentar tudo isso, tem que ter um poder tem que ser muito poderoso para sustentar isso. Então, e nós somos totalmente limitados de conhecimento, limitados de capacitações, dependemos uns dos outros, dependemos de Deus para estarmos vivos. Então, assim, nós estamos vivos não é porque queremos, é porque algo nos sustenta. Então, as nossas limitações, elas são imensas. E isso nos faz ter grandes diferenças em relação a Deus, que é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Nós não somos assim, tá? Então, essas são as características significativas que nos diferenciam de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada. Ele se mantém sozinho, ele é autossuficiente. E sabe tudo, pode tudo. Quarta reflexão: que obra da criação mais me remete ao poder de Deus? De tudo aquilo que foi criado, a obra que mais remete ao poder de Deus é o homem. A Bíblia fala que é a coroa da criação. Porque o homem, como fala em Gênesis, foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos limitados, tá? Somos imagens e semelhanças, características de Deus, mas não somos Deus, tá? Então, veja que o homem, de toda a criação, o homem ele tem inteligência, ele consegue criar coisas, assim como Deus criou o universo,
nós vemos que com as nossas limitações nós fazemos coisas, criamos coisas, né? Nós temos essa questão de conhecimento, né? E isso nos mostra o poder de Deus, assim, como se eu, que sou um ser totalmente limitado, cheio de imperfeições, né, consigo criar coisas boas, né, e fazer coisas criativas, inteligentes, que ajudam, que facilitam. Deus é muito superior. Então, assim, somos de toda a criação aquela que mais mostra o poder de Deus, porque nós temos características semelhantes a Deus, né? Então é essa que obra da criação mais me remete ao poder de Deus, é a humanidade, por conta dessa capacitação que nós temos. Todavia a humanidade ela foi corrompida pelo pecado, tá? Então por isso que nós temos que ter essa dosagem. Nós somos aqueles que mais mostram o poder de Deus pela nossa característica de ser imagem e semelhança, mas não somos Deus. Então é isso, tá? Que todos possam ter entendido. Aguardo vocês na próxima pergunta. Se vocês gostaram ou quiserem ajudar o canal, se inscrevendo, compartilhando e dando like, sejam todos bem-vindos e edificados com Deus. Até a próxima pergunta. Valeu, peregrinos!